É oficial. A Disney realmente está apostando na estratégia de perder dinheiro. E não está medindo esforços para isso. Seja destruindo todas as franquias que adquiriu nos últimos anos, ou entrando em lutas políticas impossíveis de serem vencidas e que reduziram o público do seu parque vertiginosamente, ou até mesmo lançando grandes flops de bilheteria todos os meses. E parece que a empresa realmente resolveu fazer obras que ignoram completamente o que o público deseja ver e aposta na mesma fórmula dos últimos 10 anos, ainda chamando o estado de calamidade crônico como um período de sucesso original. E realmente duas coisas que a empresa definitivamente não tem tido nos últimos anos é sucesso ou originalidade. Não, sério, olha essa conta aqui. O primeiro filme live action da Disney de uma obra animada foi em 1994, com Mowgli, a lenda do livro da selva. De 94 até 2008, a gente teve um live action a cada 64 meses, em média. De 2009 até 2018, um live action a cada 12 meses. De 2019 até 2023, um live action a cada 6,66 meses. Se continuar assim, em 5 anos, a Disney vai estar lançando um remake live action por mês, todos os meses. Mas a verdade sobre esses remakes live action é que eles são filmes sem alma, que transformam a mensagem moral da obra para o público infantil em algum tipo de discurso vazio e cínico, para agradar aquilo que chamam de audiência moderna. Mas são apenas grupos militantes barulhentos e insaciáveis. Bom, embora eles tenham até acertado em uns 3 desses filmes, isso apenas incentivou eles a continuar produzindo uma quantidade incompreensível de remakes que contam exatamente a mesma história, apenas com personagens diferentes. E agora eles estão seguindo a mesma fórmula para Branca de Neve e os 7 Anões. Opa, desculpa gente, deixa eu reformular isso aqui. Agora eles estão seguindo a mesma fórmula para nem tão Branca de Neve assim e os 7 indivíduos mágicos da floresta que podem ou não ter baixa estatura e gênero diverso. Ah sim, agora melhorou, né? Bom, Branca de Neve e os 7 Anões era uma adaptação infanto-juvenil de uma fábula dos irmãos Grimm, datada do século XIX, onde uma jovem princesa é considerada a mulher mais bela do reino, e sua madrasta, com inveja, manda que um caçador a leve até uma floresta e tire sua vida. O caçador, sensibilizado pela jovem, a deixa fugir, e ela é acolhida por 7 anões, que moravam ali na floresta. Branca de Neve serve como uma figura materna para os anões e conquista a amizade e o carinho de cada um. Quando sua madrasta descobre a verdade e atenta contra Branca de Neve com uma maçã envenenada, mas os anões a defendem e a protegem até que um belo príncipe quebra o encanto com um beijo de amor verdadeiro e a salve de sua maldição. Uma história sobre inveja, traição, compaixão, amizade e amor. É uma história icônica, principalmente para os estúdios Disney, porque foi sua primeira animação para o cinema e uma completa revolução para o seu tempo. Tão importante que quando ajustamos a inflação, a Branca de Neve de 1937 é a obra animada com a maior arrecadação de todos os tempos, custando na época $1,5 milhão para ser feito e arrecadando 418 milhões em bilheteria. É possível dizer sem tanto alarde que a Branca de Neve de 1937 é a animação mais importante dos estúdios Disney e um dos filmes mais importantes do cinema. Esse remake de Branca de Neve já nos entregou algo sobre a obra, e eu tenho certeza de que qualquer coincidência é mera semelhança com seus outros remakes. Bom, vamos ver aqui a descrição da Branca de Neve no conto dos irmãos Grimm. Uma menininha que era branca como a neve, tinha os lábios vermelhos como sangue e os cabelos negros como ébano. Por isso recebeu o nome de Branca de Neve. Ah, exatamente como o folclore alemão conta, olha só. Você pode achar que com tão pouco tempo do seu último desastre com a Pequena Sereia, que consistiu basicamente em reforçar uma visão americanizada de valores culturais e trocar as etnias de personagens populares do folclore europeu para reforçar sua sinalização de virtude, a Disney teria aprendido alguma lição e teria evitado essa estratégia novamente. Mas lembre-se que o objetivo da empresa agora é perder dinheiro. Então a primeira imagem que nós temos do live action da Branca de Neve já é da Rachel Zegler, ou Zegler, eu não sei. Uma atriz de ascendência colombiana para interpretar uma alemã branca como a neve. Ah, sim, e pessoas diversas para fazerem as criaturas mágicas da floresta que não podem mais ser anões, para não causar um desconforto em pessoas com nanismo, mesmo que se tratem de anões místicos do folclore europeu e não de pessoas anãs de fato. Mas tudo bem, eu até achei a Rachel com uma aparência que lembra da Branca de Neve, pra ser sincero. E eu tenho certeza que só mudar a caracterização das personagens não vai mudar a história em si. Quer dizer, eu tinha certeza até ouvir a própria atriz dizendo que a história mudou sim. Ela diz que enquanto no desenho a história é sobre encontrar a pessoa amada, dessa vez é sobre a própria Branca de Neve se tornando uma líder, encontrando a sua própria identidade. Cartoon was so focused on her finding true love, and it's really not even in her mind at all in this film. So focused on becoming the leader.
não apenas os personagens mudaram, mas a história é outra também. Eu tenho certeza que os estúdios Disney acreditam em estarem sendo extremamente originais, em fazer o que eles fizeram em todas as suas obras nos últimos anos, que é mudar as personagens, mudar a história, mas deixar o mesmo título. Sim, é uma Branca de Neve que não é exatamente branca, para que assim todo mundo possa se ver como uma princesa alemã do século XII. Os 7 anões, que não podem ser anões porque isso pode reforçar a imagem que anões têm baixa estatura. E com um enredo que é sobre amor, mas não sobre o amor entre duas pessoas, mas sobre o amor próprio, para não ofender mulheres empoderadas solitárias que nem vão assistir o filme, na realidade. E mesmo sabendo que haveria toda uma troca de personagens e mudança de enredo, eu me recusei a acreditar que fosse verdade quando eu vi as fotos vazadas do set de filmagem. Como eu já disse, não é pela escolha de atores, mas eu não consegui acreditar que um filme que vai custar centenas de milhões de dólares iria usar uma caracterização de personagem que parece parte do figurino do Romeu e Julieta, da Hebe Camargo e do Ronald Golias. Mandei fazer umas cuecas novas. Você ia adorar. Inclusive as 7 criaturas míticas da floresta, de várias etnias e gêneros que podem ou não ter baixa estatura, parecem muito com algum elenco de baixo orçamento do SBT. E esse é o fim trágico e melancólico da cultura ocidental. As versões mais inocentes de seus folclores mais icônicos sendo consideradas agressivas demais para a audiência moderna. Além de abrir mão completamente do senso estético, apenas para alimentar o ego de seus roteiristas. Mas não é isso que é o mais assustador da história. Não é o fato de que grandes estúdios recriem péssimas histórias, mas sim sobre o que são essas histórias. Não é o fato que todas usam o mesmo roteiro de empoderamento feminino e troca de etnias, mas sim o fato deles não perceberem que isso não impressiona mais ninguém. Assusta a facilidade com que trocam elementos universais de suas obras, como o poder da amizade, a remissão através do amor, o preço inestimável da lealdade, por um simples elemento de empoderamento feminino, através do egoísmo e do amor próprio. It's all about what she wants for herself. Você não precisa de um homem. Você não precisa de amor, você não precisa da sua família. Na realidade, você não precisa de ninguém. Você precisa ser forte, você precisa ser uma líder, você precisa amar a si mesma, precisa encontrar a sua verdade. Você precisa se aceitar e mostrar para todos que você não precisa deles, porque você tem um emprego estável e de boa renda. Pelo menos boa o suficiente para comprar os produtos da Disney. E é assustador que esses artistas realmente não demonstrem ver nenhuma qualidade nas personagens femininas clássicas, tendo que transformar todas elas em versões mais masculinas de si mesmas para lhe darem aquilo que acreditam ser o poder. Não vem mérito nas figuras femininas. Tanto que a representação da figura materna de Wendy em Peter Pan foi completamente ignorada. E pode ter certeza que na Branca de Neve também será. Para eles não existe poder na figura feminina, mas sim na mulher que age como um homem. Que ironia, não é? Que ironia é conceder cada vez mais espaço de suas obras para um discurso político que é na realidade uma neoplasia maligna em qualquer sistema que se instale. Não existe exatamente um fim para aquilo que você pode dar para a militância política ou para o público mais radical. Eles sempre querem mais, eles querem mais e eles querem tudo. Ninguém quer só um golinho do Yakult. I drink your milkshake. E quando você não tiver mais nada para oferecer, além da sua própria existência, você vai perceber que sua existência já não é mais sua, e sim da causa. Em suma, eles não vão parar até ter a sua alma, e depois eles vão te transformar em mártir. I drink it up! E os estúdios Disney estão em um estágio terminal desse quadro. Retorceram tantas personagens aclamadas e recriaram outras tantas obras inteiras apenas para satisfazer um público insaciável e acabaram perdendo completamente o controle de suas próprias obras. Sempre haverá alguma personagem para mudar, sempre haverá algum traço cultural para adequar, sempre haverá algum estilo musical mais inclusivo, ou alguma visão preconceituosa do roteiro original. Você deve mudar qualquer estrutura hierárquica que possa conter algum tipo de determinismo em si. Na realidade, a própria existência deve ser alterada em nome da audiência moderna. E a Disney chegou lá. Suas obras não têm qualquer coerência mais na realidade. É sempre sobre alguma mulher empoderada pelo roteiro e cheio de coadjuvantes bregas, com um senso estético realmente chorúmico, onde não existe nenhuma coerência em nada. Você não pode esperar mais nada sobre nada. Você não pode nem esperar uma Branca de Neve e os 7 Anões, que tem uma menina branca e 7 anões. O que é algo muito louco quando você para pra pensar. Acabaram com dezenas de obras vazias, filmes sem sentido, sem nenhum espírito próprio, histórias rasas, sem desenvolvimento nenhum.
Apenas repetições do mesmo molde narrativo que reproduza sempre as mesmas questões socioculturais atuais como o enredo e reafirme a visão política da alta sociedade californiana como a solução. Quer dizer, a Disney virou um horário político eleitoral eterno. E de horário político eleitoral cheio de obra fuleira com personagem brega, troca de etnia e de gênero, roteiro sem sentido, músicas improváveis. Vou votar no João do Biscoito. Eu prefiro o horário eleitoral tupiniquim mesmo, com muito mais cor, muito mais malemolência e com certeza mais alegria, ousadia e finais felizes, muito mais utópicos do que qualquer filme da Disney pode oferecer. E é isso que eu tenho pra hoje. Até a próxima.